Que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre. O evangelista João nos traz no capítulo 11, versículos 1 a 44, a passagem da ressurreição de Lázaro. Ele nos diz que quando Jesus chegou a Betânia, a cidade que Lázaro residia, sua irmã Marta foi ao encontro de Jesus. E Jesus lhe diz: teu irmão ressuscitará. Marta pensa que Jesus está falando a respeito da ressurreição do último dia, pois era essa esperança religiosa que ela havia aprendido. Porém, Jesus faz algo muito mais profundo. Ele não a corrige, apenas amplia o seu olhar e diz a ela: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. E pergunta: crês nisso? E ela diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. E quando Jesus diz a Marta que ele é a ressurreição e a vida, ele nos mostra que a vida eterna não é um acontecimento do futuro, mas presente, atuante e vivo. E Marta, que até então acreditava que um dia encontraria a vida eterna, é convidada por Jesus a confiar no presente e no agora. E esta passagem nos leva ao tema vida eterna, proposto para refletirmos. Está na primeira carta escrita por João, no capítulo 5, versículo 11, e ele nos diz: Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Esta nossa atual existência é um presente de Deus. Estamos aqui de passagem. Este presente nos foi dado para que nós possamos nos aprimorar. Quando regressarmos à pátria espiritual, nós levaremos os aprendizados e a nossa renovação no amor. Reencontraremos entes queridos que partiram antes de nós, outros que nos são muito caros e que querem que nós passemos vitoriosos pelos nossos desafios atuais e por isso nos acompanham sem que nós os vejamos. Como diz a frase de autoria desconhecida que está no túmulo de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Ou seja, teremos novas oportunidades, porém, o progresso é individual e intransferível. Por mais que queiramos ajudar o outro, só conseguiremos através do nosso exemplo. Toda vez que transformarmos experiências e acontecimentos que não são bons ou agradáveis em aprendizados positivos, transformamos a nossa existência. Em assim fazendo, deixamos de ser meros espectadores da nossa vida e passamos a comandar o leme dela. E este é o melhor exemplo que poderemos dar ao outro. No nosso cotidiano, temos afazeres que nos consomem tempo e energia. Muitas vezes nem nos damos conta, mas acabamos nos prendendo e fazendo coisas que não são importantes. No livro Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1,
nos diz que há um momento para tudo e um tempo para todo propósito. E no versículo 11 nos diz que Deus colocou no coração de cada um de nós o conjunto do tempo, ou seja, a eternidade. Porém, com a responsabilidade do momento presente. Se Deus nos deu a vida eterna, foi com o propósito de termos oportunidades para o nosso aprimoramento. A nossa vida eterna já se iniciou há tempos, mas o momento mais importante é o presente. Nele está a oportunidade de darmos mais um passo na nossa melhoria quanto espíritos. E o amor é o pano de fundo para tudo. O amor pode ser praticado a cada momento, onde estivermos, na família, no trabalho, com amigos, numa conversa com o cliente, no trânsito, ao fazermos compra, ou seja, em tudo o que fizermos e com todos que cruzarem o nosso caminho. Como somos espíritos vivenciando na matéria, quando nos sentirmos cansados, vale nos presentear com algo grandioso. 5 minutos de uma pausa para nos conectarmos com o nosso mentor, nossos amigos espirituais. É tempo suficiente para fazermos uma prece e nos sentirmos renovados. E esta é a prática do alto amor, que cada um de nós pode exercitar, lembrando da máxima ensinada por Jesus: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como o amor é o pano de fundo de tudo, que possamos senti-lo e exercitá-lo. Quando nos renovamos pelo amor, renovamos o nosso interior. Renovando o nosso interior, podemos mudar o mundo à nossa volta. Não porque o outro mudou, mas porque a nossa forma de olhar se modificou. Lembremos que o melhor momento é o agora, este presente do nosso Pai para nos transformarmos. Nesta nossa vida agitada, paremos por um instante. Imaginemos uma fonte de água viva, pura, que nunca se esgota. Essa fonte não depende de rio, ela é a origem. Essa fonte é Deus. A água que brota dessa fonte é a vida eterna. Ela nos é dada. Mas para que esta água chegue até nós, Deus escolheu um caminho, um leito seguro, acessível e amoroso. Esse caminho é Jesus. Por isso, o evangelista João nos lembra: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Fora da fonte não existe água. Fora do caminho, ela não nos alcança. Mas quando nos aproximamos de Jesus, mesmo com pequenos passos, a vida eterna já começa a nos saciar, na forma como amamos, perdoamos, confiamos e seguimos. A vida eterna não é apenas um destino, é um fluxo. E hoje, se quisermos, podemos beber dessa água. Que a luz e a paz do Mestre Jesus permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.